Vem cá, gente. Estresse, mas impressionante com C é inacreditável, não é? Impressiona. É inacreditável. É inacreditável. Todo mundo pode cometer um erro de conta. Certo? Mas o presidente do Banco Central, não. O ministro da Economia, não. Ah, mas ele também pode. Pode, mas não é bom. Porque ele é o ministro da Economia, ele é o presidente do Banco Central, né? O professor de matemática do cursinho. Fica dando aquela aula, 3 mais 2, aí põe 6. Não é legal, né? Todo mundo pode cometer um erro histórico, um fato histórico. Mas a Mary Del Priori não pode. Não pode. O Laurentino Gomes não pode. Convém, né? Por quê? Porque eles vivem disso. Todo mundo pode cometer um erro de português. Agora, o ministro da Educação cometer as dúzias... As dúzias tem crase? Tem As dúzias tem crase. As dúzias. E aí, as dúzias não quer dizer que ele cometeu várias dúzias. Quer dizer que ele cometeu uma quantidade exorbitante. Porque tem exorbitante artigo e é com Z ou com X? Exorbitante com X. Pois é. Ele não sabe que impressionante é com SS. Ele acha que é com C. Será que, se ele estivesse falando, ele poderia falar impressionante com C? Que a gente não ia perceber. Não. Mas ele falar impressionante, escrever impressionante... Bom, ele já escreveu, quando ele entrou fazendo aquela cena ridícula em que ele imitava o Gene Kelly no filme Cantando na Chuva, haviam emendas parlamentares. No texto que acompanhava o Twitter dele, tal, o tweet. O certo é no singular. Ele já escreveu incitar com S. Gente, dessa nem me lembrava. Crase errada, vírgula errada, eu não vou nem discutir, porque tem aos borbotões. Vírgula separando sujeito e predicado. Pois é, vai ver que ele não quer que eles briguem. Né? Paralisação, ele escreve com a letra que ele acha que deve ter. Paralisação é com S. Você pode paralisar com Z também, só que você fica catatônico quando você vê paralisação com Z. Fica estarrecido, né? Aí você paralisa, você fala, não é possível, paralisou também, mas não é assim que se escreve. Ele escreveu paralisação com Z. Na verdade, ele assinou um documento onde a paralisação estava escrita com Z e 2 vezes. E ele assinou, tudo bem. Aí ele escreveu um texto em que ele dizia assim, tranquilizo... Quando um militar da aeronáutica foi pego com 39 quilos de cocaína na Espanha... Correto. Ele escreveu, tranquiliza os guerreiros do PT e seus acepipes. Tava na hora do brunch. Tranquiliza os guerreiros do PT delícia. e seus petiscos. Como é que são? Petiscos. O que ele quis dizer? Tudo bem, é uma figura de linguagem, mas vai escolher uma figura de linguagem que não faz o menor sentido, assim. O que quer dizer? Ele quis dizer o quê? Seus asseclas? Ai, gente. Seus o quê? Seus acólitos. Mas ele escreveu seus acepipes. É muito boa. Acepipe é muito bom. Deu até fome. Ele escreveu certo acepipe. Ele escreveu certo, tá? Mas não tem o menor sentido, ele escolheu a palavra que não faz o menor sentido. Então, volto a dizer, todo mundo pode cometer erros de português, erros de matemática, erro de conta, erro histórico e tal, mas tem algumas figuras que não deveriam. Então, a gente até vê que o presidente Jair Bolsonaro está tentando acertar na escolha do ministro, né? Da educação. Só que ele está conseguindo ter 100% de erro. Ele está errando no ministro e o ministro não consegue se entender com a língua portuguesa, né? Primeiro ele nomeou que era o Ricardo Vélez, que ele entrou no dia 1 de janeiro, saiu no dia 8 de abril. O camarada não emplacou o 5º mês, ele ficou 4 meses no cargo. Ele ficou 4 meses. Ele não disse a que veio. E o pouco que ele disse, ninguém entendeu. Então, o camarada era um desastre. Aí, ele atacou de Weintraub, que tudo bem, é um economista que ninguém conhece. Ele é conhecido, ele entrou porque ele é aquele estilo assim. Tinha uma propaganda na televisão, antiga, que era uma propaganda de, acho que de camisa. Não era de camisa. Mas era um funcionário que, a história era assim, entrava o chefe na sala e o funcionário falava, que linda camisa, chefe! De camisa. Era de camisa, né? De camisa. E aí ele fala, você acha, Fernandinho? Aí era uma piada, enfim, todo virou, você acha, Fernandinho e tal. Então ele é da linha, linda camisa, chefe, né? Gostou, chefe? E tudo bem, para um comercial é até engraçado, mas viver assim não faz sentido, né? O Bolsonaro, ele entregou ao Weintraub aquele que é o maior desafio nacional, cuidar do futuro das nossas crianças, cuidar do nosso futuro, os jovens, a educação dos jovens. Jovem educado produz riqueza, jovem não educado perpetua a miséria, né? A pobreza. E no campo da educação,
tem que se dar a liderança pelo exemplo, pô. Pelo exemplo. Exemplo com X. Aí o camarada vem e dá exemplo com impressionante com C, como se fosse só isso. Ele não consegue ter uma conversa civilizada com as pessoas com quem ele não admira, assim, as pessoas que ele não admira. Você precisa ter alguém que o admire, ele admira, do contrário, ele não consegue ter uma conversa civilizada. A discussão na educação no Brasil não é saber se o Paulo Freire estava certo ou estava errado, entendeu? Paulo Freire era um militante. Paulo Freire queria, sim, fazer militância e colocar militância na educação, só que o Paulo Freire já morreu. O Paulo Freire já morreu faz tempo. O Paulo Freire já morreu e também morreu o regime militar, que também fazia um absurdo na educação brasileira, promovendo a censura, promovendo livros que contavam parte da história. Morreram os dois, pô. Morreu o regime militar e morreu o Paulo Freire. Então nós vamos ficar namorando essa história antiga. O Paulo Freire. O Paulo Freire. Aí vem os defensores do Paulo Freire. Aí vem os que atacam o Paulo Freire. Qual é a importância hoje do Paulo Freire para o debate da educação brasileira? Zero. É a mesma importância que tem o Pedro Álvares Cabral para discutir os destinos do Brasil. Mas ele é parte da nossa história. Sim, aí. Eu também comi papinha. É parte da minha história. Usei fralda. Né? Agora, não posso voltar a usar fralda. Não podemos conviver com a ideia de que tudo tem que discutir o Paulo Freire. E ele quer discutir o Paulo Freire porque ele percebe que o Bolsonaro gosta disso. Então ele fica. Seu Paulo Freire, os comunistas. A nossa Damares, ela enxergou Cristo na goiabeira. Né? É a fé dela. Agora, o cara enxergar comunista na goiabeira, na bananeira, no coqueiro, aí não faz sentido. Não é a fé que está em discussão. É a inteligência, é a lógica, é o bom senso. Isso não pode ser aceito. E ele comete esses erros, essas barbaridades, erro de conduta. E a situação no nosso ensino é tão complicada. O economista Cláudio Moura Castro lembrou num artigo que ele escreveu tempos atrás que em 1612, no Ducado de Weimar, que hoje é parte da Alemanha, sim, colocar todas as crianças de 6 a 12 anos na escola virou uma ordem. Tem que colocar. 1612. O Brasil já existia em 1612. Obviamente não tinha como ter esse desafio, era outro país. Era uma colônia. Não era nem país, exatamente. Em Viena, em 1774, só podia ser contratada a empregada doméstica que tivesse certificado escolar. 1774. A gente demorou muito tempo para entrar nos eixos. Primeiro no eixo quantitativo. No início do século XX, só 10% das crianças estavam na sala de aula. Início do século XX. Mas é muito tempo. Tem mais de 100 anos. Não, é pouco tempo. Claro. Né? Nos anos 50, metade das crianças estava fora da sala de aula. Aí agora a gente atingiu não é 100%, mas a plenitude, quase 100%. Só que a qualidade é um desastre. Aí vem um ministro para lidar com a qualidade, é um camarada que não sabe usar a língua portuguesa, também não sabe tocar as discussões, porque ele não é o Ayrton Senna da educação com um pequeno defeitozinho, que ele se atrapalha com a... como é que a gente diz? Com a ortografia. Não é a ortografia, não tem um problema ortográfico aqui e ali, não. Ele não consegue conduzir o debate. E isso é um problema muito, muito, muito grave. Agora, olha que tem um lado curioso nessa história. Como é que surgiu o impressionante com C? Surgiu da tentativa dele de bajular o Eduardo Bolsonaro. Porque olha o que ele escreveu, Weintraub. O governo criou uma linha de pesquisa. Aliás, são bolsas, uma linha de bolsas para pesquisa na área da segurança pública, uma parceria entre o MEC e o Ministério da Justiça. É uma linha de 10 milhões de reais, as pesquisas podem durar até 5 anos. Esse foi o anúncio feito. Olha o que ele escreveu. Sob o comando do presidente Bolsonaro, MEC e Ministério da Justiça lançaram uma nova linha de pesquisa para bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Não lançou uma linha de pesquisa para bolsas. Lançou bolsas para uma linha de pesquisa. Não uma linha de pesquisa para bolsas. Ou seja, até na hora de escrever, certo? Ele escreveu errado. Então, ele deveria ter escrito algo como: sob o comando do presidente Bolsonaro, MEC e Ministério da Justiça lançaram um programa de concessão de bolsas de mestrado para uma nova linha de pesquisa na área de segurança pública.
Aí vem Eduardo Bolsonaro e resolve se manifestar. Nunca tivemos no Brasil uma pesquisa feita por órgão oficial sobre uso defensivo de armas de fogo. Nunca tivemos no Brasil uma pesquisa feita. É maravilhoso. Deputado federal. E ele disse, uma pesquisa feita por órgão oficial, só existiu uso defensivo para exatamente demonizá-las. Ou seja, ele quis dizer, só existiu pesquisa... Já me perdi. Não sei. que faça a apologia do uso ofensivo. É isso que ele deveria ter dito, talvez, mas só existiu uso ofensivo. Mas como uso, não é uma pesquisa? Bom, seria interessante apoiar um projeto assim. Olha que curioso. O projeto é um projeto para que pessoas façam pesquisa. Não é uma pesquisa feita por órgão oficial. Não é o IBGE, não é o IPEA. Não tem nada a ver com isso, não é sequer um instituto de pesquisa. Não, são pesquisadores que vão lá, apresentam o seu projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa é submetido a uma banca examinadora, sei lá como é que vai ser o detalhe, e lá, ok, tá aqui, você está autorizado para tocar a sua pesquisa. Não é fazer uma pesquisa oficial. Então, aí vem a bajulação, ele diz que é impressionante, que isso não exista e tal, não existia nenhuma pesquisa sobre segurança pública. Então, é uma coisa maluca a gente imaginar que o debate sobre a qualidade do ensino no Brasil está entregue a este cidadão, ele que lidera isso. Não faz o menor sentido. Por um lado, alguém pode dizer, não, ele liberou o Brasil das amarras, né? Das amarras, sabe aquele assim, quebre todas as regras, aqueles livros de autoajuda, quebre todas as regras. Então você se manifesta como quer, se expressa como quer. Isso é o lado bom, o lado da criatividade e tal. Mas não é disso que se trata, até porque ele defende as escolas cívico-militares, não é isso que ele defende. O absurdo é que ele tem problemas de expressão, ele tem problemas de comunicação, ele tem problemas de relacionamento, ele tem problemas de ser confrontado, ele não aceita o confronto de ideias, ele toma como um assunto pessoal. E a pergunta é, será que esse homem dura até depois do carnaval? É ele a pessoa que vai liderar a transformação no ensino no Brasil? Porque a gente está vendo alguns debates importantes sendo feitos no ensino e não partem da liderança desse cidadão. Está aí um sujeito que o presidente Bolsonaro deveria trocar o quanto antes. Então, queria lançar aqui a hashtag Fora Weintraub, sai, se manda, vai para casa, vai fazer outra coisa, vai escrever livro. Vai escrever livro. Não. Livro. Não. Ué, mas você não precisa ler. Você não precisa A ler. gente pode rir, né? Sabe aquele... Você já foram abordados, né? Você tá, às vezes, entrando num bar, num restaurante, aí vem aquele camarada... Você gosta de poesia? Ah, gosto. Tá. Aí o camarada te empurra aquela poesia que você compra por R$2, aí você lê. Você fala, ai meu Deus, eu podia ter passado sem essa. Podia não gostar de poesia. Podia dizer que eu não gosto de poesia. E no livro do Weintraub você não vai ter que ler. É verdade. Né? A não ser que ele fosse adotado como livro didático, e sei lá, e algum parente seu falasse, Felipe, me ajuda com a leitura, e você vê lá. Me ajuda com a interpretação de texto. Aí você fala, Abraham Weintraub, você fala, meu Nossa, Deus do céu. pula Eu da acho que não. janela. Abraham Weintraub em sutinta, acho que nós escapamos dessa. Mas que ele podia ir embora, podia, né? Alega motivos pessoais, diz que tem novos projetos. Virar influenciador digital. Vira influenciador digital, porque ele é muito engraçado, né? Ele é engraçado pra caramba. Então ele podia ser um de gosto, stand-up, né? Stand-up, né? Ele podia fazer uns stand-up. Os baita de um stand-up. Um stand-up que a gente ia morrer de rir. É um humor diferente. É um humor igual quando totalmente você diferente. pergunta assim, vó, você achou bonito? É uma beleza diferente, Isso é muito né? bom. É um humor isso mesmo. diferente, Exatamente. Enfim, Weintraub podia ir embora, mas vamos torcer para que o presidente acorde e diga assim, não, realmente, aqui, agora eu vou acertar. Agora eu vou acertar, porque está com 100% de erro nessa área da educação.